O Cavaleiro Preso na Armadura. Capítulo 2. Na Floresta de Merlin. Não era uma tarefa fácil encontrar o esperto feiticeiro. Havia muitas florestas onde procurar, mas apenas um Merlin. Então o pobre cavaleiro cavalgou dia após dia, noite após noite. Tornou-se cada vez mais fraco. Enquanto cavalgava através das florestas sozinho, percebeu que desconhecia tantas coisas. Ele sempre se imaginara muito sábio, mas não se sentia nem um pouco sabido, tentando sobreviver na floresta. Relutante, admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. Por isso, comer era um jogo de roleta russa. Beber não era menos arriscado. O cavaleiro tentou enfiar a cabeça dentro de um córrego, mas seu elmo se encheu de água por 2 vezes. Quase se afogou. Como se isso já não fosse ruim o bastante, ele já estava perdido desde que chegara na floresta. O cavaleiro não sabia distinguir norte, sul ou leste de oeste. Felizmente, seu cavalo sabia. Depois de meses buscando em vão, sentia-se totalmente desanimado. Embora tivesse percorrido muitas léguas, o cavaleiro ainda não havia encontrado Merlin. O que o fazia sentir-se pior era o fato de nem ao menos saber que distância uma légua representava. Certa manhã, acordou sentindo-se mais fraco do que de costume. É como uma sensação estranha. Foi nessa manhã que encontrou Merlin. O cavaleiro reconheceu o mago imediatamente. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, trajando um longo manto branco. Animais da floresta estavam reunidos à volta dele, e havia pássaros empoleirados sobre seus ombros e braços. O cavaleiro balançou a cabeça melancolicamente, de um lado para o outro, e a armadura rangia com seu movimento. Ele pensava: como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente, se para mim era tão difícil? Exausto, o cavaleiro desmontou do cavalo. Estive procurando por você, disse ao mago. Há meses eu estou perdido. Toda a sua vida, corrigiu o mago, arrancando com seus dentes um pedaço de cenoura e repartindo com o coelho que estava mais próximo. O cavaleiro enrijeceu-se. Não vim de tão longe para ser insultado. Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto, disse Merlin, compartilhando a cenoura com alguns dos outros animais. O cavaleiro também não ficou muito feliz com esse comentário, mas estava fraco demais, com fome, com sede, para montar novamente em seu cavalo e sair cavalgando. Em vez disso, deixou cair sobre a grama o seu corpo aprisionado em metal. Merlin olhou para ele com compaixão e disse: você é um grande felizardo. Está fraco demais para fugir. O que quer dizer com isso? Perguntou o cavaleiro. Merlin sorriu em resposta. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. Ficarei por aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar dessa armadura, disse o cavaleiro. Quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo novamente e sair cavalgando em todas as direções. O cavaleiro estava muito cansado para questionar isso. De algum modo, sentiu-se confortado e pegou no sono profundamente. Quando acordou, viu Merlin e os animais que estavam à sua volta. Tentou sentar, mas estava sem forças. Merlin lhe ofereceu um cálice prateado.
e continha um líquido de cor estranha. Beba isso, ele ordenou. O que é isso? Perguntou o cavaleiro, olhando para o cálice com suspeita. Você é tão medroso, disse Merlin. É claro, é por isso que veste essa armadura. Com muita sede, o cavaleiro preferiu não contrariar o mago. Está bem, eu bebo. Despeje através da minha viseira. Isso não, disse Merlin. Esse líquido é precioso demais para ser desperdiçado. Ele então arrancou um bambu, colocou um ponto dentro do cálice e enfiou o outro por um dos seus orifícios da viseira do cavaleiro. Que grande ideia, disse o cavaleiro. Chamam isso de canudo, replicou Merlin. Por quê? Por que não? O cavaleiro encolheu os ombros e sorveu a bebida com canudo. Os primeiros goles pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis, e os últimos absurdamente delicioso. Agradecido, o cavaleiro devolveu o cálice a Merlin. Você deveria colocar esse produto à venda. Poderia vender jarros dele. Merlin apenas sorriu. O que é essa bebida? Perguntou o cavaleiro. Vida, respondeu Merlin. Vida? Sim, disse o sábio mago. Não parecia amarga no início e depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? O cavaleiro concordou. Sim, e os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. O que você quer dizer? Que a vida é boa quando aceitamos? Perguntou o cavaleiro. E não é? Replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você espera que eu aceite estar preso a essa armadura? Ah, disse Merlin. Você não nasceu com ela. Foi você quem a vestiu. Será que alguma vez já se perguntou por quê? Por que não? Retorquiu o cavaleiro irritado. Nessa altura, sua cabeça começou a doer. Ele não estava acostumado a pensar dessa maneira. Você terá condições de pensar melhor quando recuperar suas forças, disse Merlin. Com isso, o mago bateu as palmas e os esquilos, carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavaleiro. Um de cada vez, os esquilos subiram até o ombro dele e, após quebrarem e mascarem as nozes, enfiaram os pedaços pela viseira do cavaleiro. Os coelhos fizeram a mesma coisa com as cenouras, e o veado esmagou raízes e frutos para o cavaleiro comer. Claro que esse método de alimentação nunca seria aprovado pelo Departamento de Saúde de nenhum reino. O que mais, porém, um cavaleiro preso em sua armadura e no meio da floresta poderia fazer? Os animais alimentavam o cavaleiro regularmente, e Merlin lhe dava largas taças de vida para beber através do canudo. Lentamente, o cavaleiro foi empeirando as forças e suas esperanças começaram a renovar. Todos os dias, ele fazia as mesmas perguntas a Merlin. Quando vou sair dessa armadura? Todos os dias, Merlin respondia. Paciência. Faz muito tempo que você a usa. Não dá para se livrar da noite para o dia. Certa noite, os animais e o cavaleiro ouviam o mago tocar com seu alaude nos últimos sucessos dos trovadores. Após aguardar que Merlin terminasse de tocar, pulsa, essa dos tempos de antigamente, quando os cavaleiros eram corajosos e as donzelas insensíveis. O cavaleiro fez uma pergunta e muito latejava em sua mente. Você foi realmente o mestre do rei Arthur? A face do mago se iluminou-se. Sim, fui o professor de Arthur, ele disse. Mas como é possível que você ainda está vivo? Arthur viveu séculos atrás, exclamou o cavaleiro. Quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa.
replicou Merlin. O que é a fonte? Perguntou o cavaleiro. É o poder misterioso e invisível do qual tudo se origina. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você não compreende porque tenta compreender com mente, mas a mente é limitada. Tenho uma mente muito boa, argumentou o cavaleiro. Além de muito esperto, acrescentou Merlin. Ela o aprisionou nessa armadura toda. O cavaleiro não pôde refutar isso. Então se lembrou de algo que Merlin lhe dissera assim que chegou. Você uma vez me disse que eu coloquei essa armadura porque tinha medo. E não é verdade? Replicou Merlin. Não. Eu a vesti para me proteger quando ia para a batalha. E você tinha medo de que fosse gravemente ferido ou morto, acrescentou Merlin. Não é do que todo mundo tem medo? Merlin balançou a cabeça. Quem foi que disse que você tinha de ir batalhar? Eu tinha de provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Se você era realmente bondoso, gentil e amoroso, por que precisava provar isso? Perguntou Merlin. O cavaleiro fugiu de pensar sobre isso, na sua maneira usual de fugir das coisas. Entregou-se ao sono. Na manhã seguinte, ele acordou com um estranho pensamento martelando na sua cabeça. Seria possível que ele não fosse bondoso, gentil e amoroso? Decidiu perguntar a Merlin. O que você acha? Merlin lhe desenvolveu a pergunta. Por que você sempre responde com outra pergunta? E por que você sempre busca nas outras respostas às suas perguntas? O cavaleiro saiu pisando o chão com força, furioso, xingando Merlin com voz abafada. Esse Merlin resmungou. Algumas vezes ele realmente entra debaixo da minha armadura. Com um baque, o cavaleiro jogou seu pesado corpo sobre uma árvore para refletir sobre as perguntas do mago. O que ele pensava? Será? Disse ele em voz alta, para ninguém em particular. Que eu não sou bondoso, gentil e amoroso? Pode ser, disse uma voz tênue. Caso contrário, por que estaria sentado na minha cauda? O quê? O cavaleiro olhou para o chão ao seu lado e percebeu que o pequeno esquilo sentado ao seu lado. Isso é, ele podia ver a maior parte do corpo do esquilo. A cauda estava escondida. Oh, desculpe, disse o cavaleiro, movendo rapidamente a perna para que o esquilo pudesse reaver a cauda. Espero que não ter machucado. Não consigo enxergar muito bem com essa viseira na minha frente. Não tenho dúvida disso, replicou o esquilo, sem qualquer ressentimento na voz. É por isso que você tem que ficar pedindo desculpa às pessoas depois de machucá-las. O que me irrita mais que um mago atrevido é um esquilo atrevido, resmungou o cavaleiro. Eu não tenho de ficar aqui falando com você. Ele começou a pelejar contra o peso da armadura para tentar colocar-se de pé. Subitamente espantado, ele deixou escapar. Ei, você e eu estamos conversando? Um tributo à minha boa natureza, reputou o esquilo, considerando que você sentou na minha cauda. Mas os animais não falam, disse o cavaleiro. Oh, com certeza falamos, disse o esquilo. As pessoas é que não escutam. O cavaleiro balançou a cabeça desnorteado. Você já falou comigo antes? Certamente. Toda vez que eu quebrava uma noz e a enfiava através dessa viseira. Como é possível que eu esteja ouvindo agora você, se antes não ouvia? Admiro uma mente inquisitada, comentou o esquilo. Mas será que você nunca aceita as coisas como elas são? Simplesmente porque é assim? Você está respondendo as minhas perguntas com outras perguntas, disse o cavaleiro. É tempo demais que você passa junto com o Merlin. E você não tem estado junto dele tempo suficiente.
O esquilo chicoteou de leve o cavaleiro com a sua cauda e subiu ligeiro por uma árvore. Espere, qual o seu nome? O cavaleiro perguntou ao esquilo. Esquilo, respondeu muito simplesmente, e desapareceu no meio aos galhos mais altos. Surpreso, o cavaleiro balançou a cabeça. Será que tudo não passará de imaginação? Nesse momento, ele viu Merlin se aproximando. Merlin, tem de ir embora daqui. Estou começando a falar com o esquilo. Esplêndido, replicou o mago. O cavaleiro parecia preocupado. O que quer dizer com esplêndido? Apenas isso. Você está se tornando sensível bastante para sentir as vibrações dos outros. O cavaleiro estava obviamente confuso. Então Merlin continuou a explicar. Você não falou com o esquilo nem palavra, mas sentiu as vibrações dele e as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia em que você começará a falar com as flores. Nesse dia, você plantará sobre as minhas sepulturas. Preciso sair desta floresta. Para onde iria? De volta a Juliette e Christopher. Eles estão sozinhos há muito tempo. E tenho que voltar e tomar conta deles. Como você pode tomar conta deles? Você não consegue nem tomar conta de si mesmo, perguntou Merlin. Mas sinto falta deles, lamentou o cavaleiro. Quero voltar para eles de qualquer maneira. E é exatamente assim que você estará voltando se você for com essa armadura, advertiu o mago. O cavaleiro olhou para Merlin com tristeza. Não quero esperar até retirar essa armadura. Quero voltar agora a ser um marido bondoso, gentil e amoroso para Juliette e um bom pai para Christopher. Merlin balançou a cabeça compreensivamente. Em seguida, disse ao cavaleiro que voltar para dar de si seria um adorável presente. Entretanto, um presente, para ser um presente, tem que ser aceito. Caso contrário, torna-se um obstáculo entre as pessoas, acrescentou o mago. Você quer dizer que eles poderiam não me querer de volta? Perguntou o cavaleiro surpreso. É claro que eles me dariam uma nova chance. Afinal de contas, sou um dos maiores cavaleiros do reino. Talvez essa armadura seja mais espessa do que parece, disse Merlin gentilmente. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele lembrou as intermináveis queixas de Juliette sobre as suas constantes idas a batalhas, sobre a atenção que dispensava a armadura, e sobre a viseira fechada e seu hábito de abruptamente ir dormir para impedi-la de continuar falando. Talvez Juliette não quisesse de volta, mas Christopher com certeza queria. Por que não mandar um bilhete para Christopher perguntando do que ele acha? Sugeriu Merlin. O cavaleiro concordou que essa seria uma boa ideia, mas como fazer o bilhete chegar até Christopher? Merlin apontou para o pombo empoleirado em seu ombro. Rebecca o levará. O cavaleiro ficou intrigado. Ela não sabe onde eu moro, é apenas um pássaro idiota. Posso diferenciar norte de sul e leste de oeste, e mandou Rebecca, que é mais do que posso dizer de você. O cavaleiro prontamente se desculpou. Ele estava completamente abalado. Não apenas tinha falado com um pombo e um esquilo, como os tinham deixado zangados com ele. Tudo no mesmo dia. Por ser um pássaro com um coração generoso, Rebecca aceitou as desculpas do cavaleiro e alçou o voo, levando no bico o bilhete que ele apressadamente escrevera para Christopher. Não arrule para pombos desconhecidos, ou você deixará o bilhete cair. O cavaleiro gritou para ela. Rebecca ignorou essa insensata observação, compreendendo que o cavaleiro tinha muito que aprender. Uma semana se passou e Rebecca ainda não havia retornado. O cavaleiro estava ficando cada vez mais ansioso, temeroso de que ele tivesse se tornado presa de um dos falcões caçadores que ele e outros cavaleiros haviam treinado. Um tremor percorreu seu corpo ao pensar como poderia ter participado de um esporte tão maldoso.
Quando Merlin terminou de tocar a laude e cantar, se você tem um coração pequeno e frio, seu inverno será longo e frio. O cavaleiro expressou sua preocupação com Rebeca. Merlin tranquilizou o cavaleiro, criando um curto e alegre verso. Um pombo tão esperto e que voa tão bem não acabará cozido na panela de alguém. Subitamente, um intenso palavreado brotou de entre os animais. Com eles, todos estavam olhando para o céu. Merlin e o cavaleiro olharam também. Bem acima deles, circulando em busca de um lugar para pousar, eles viram Rebeca. O cavaleiro pelejou para ficar em pé, justo quando Rebeca arremeteu até o ombro de Merlin. Tirando o bilhete de seu bico, o mago olhou de relance e disse solenemente ao cavaleiro que era da parte de Christopher. Deixe-me ver, disse o cavaleiro, pegando ansiosamente o papel. Seu queixo caiu com um rangido enquanto ele olhava o bilhete, sem acreditar no que via. Está em branco, ele exclamou. O que isso significa? Significa, disse Merlin suavemente, que seu filho não sabe o bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. O cavaleiro ficou ali parado um tempo, atordoado. Depois soltou um gemido e caiu lentamente sobre o solo. Tentou conter as lágrimas, pois cavaleiro com armadura brilhante simplesmente não choravam. No entanto, sua tristeza logo se subjugou. Exausto e meio afogado pelas lágrimas dentro de seu elmo, o cavaleiro então adormeceu.